pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu apareci aqui porque eu quero conversar com vocês sobre explicar um pouquinho sobre como fazer os seus moldes feito à mão virarem feito à máquina. A maioria das apostilas, dos moldes pagos, vem com todas as medidas para a gente fazer à mão. Quando você pega um molde, por um exemplo de um boneco, você já precisa pensar naquele processo de confecção. E esse início do pensar é o que mais dá trabalho pra gente. Porque aí você vai pensar o seguinte: como que eu faço a roupa desse boneco? Como que eu vou fazer a cabeça desse boneco? Eu não vou mostrar costurando, eu vou apenas falar e explicar cada partezinha do corpo. Porque se eu fosse costurar, eu teria que pegar um molde e às vezes não ia abranger tanto. Então, vamos começar com a cabeça? A cabeça eu faço de todos os meus bonecos caseada na máquina. Eu estou com uma Singer aqui atrás de mim, mas ultimamente eu estou usando uma Brother. Eu estou com uma máquina nova, eu estou usando a Brother SQ9100. Inclusive, eu vou lançar outro vídeo falando sobre essa diferença que eu achei das duas, qual eu achei melhor. Eu fiquei 4 anos com a Singer e agora tem poucos dias que eu tô com a Brother, eu acho que não tem nem uma semana ainda. E já peguei o caseado dela, só pra vocês verem. Mudou a máquina, mas a regra continua a mesma, digamos assim. Então, cabecinha, eu faço ela caseada à máquina. Alguns moldes vêm com a parte do cabelo atrás, não aquela parte que às vezes tem, a que fica na cabeça. Vem maior, alguns vêm maior. Então, assim, isso na hora que eu estou cortando o meu molde, eu já dou uma ajeitada. Ou então, eu chego até descartar esse molde e eu faço outro. Porque ou ele vem maior aqui em cima, ou ele vem muito maior aqui embaixo. Que aí na hora que eu vou casear, isso me dá uma atrapalhada. Mas tem 2 jeitos de fazer. Esse que eu citei pra vocês que eu faço, que é fazer um outro molde, ou na hora que eu tô cortando eu diminuo, o que que eu faço? Eu pego a cabeça, coloco, quando eu faço outro molde, coloco numa folha, risco o contorno da cabeça em cima, risco o contorno da cabeça embaixo. Você pode riscar toda a cabeça também, se você quiser. E aí você mesmo com lápis vem fazendo o contorninho embaixo, diminuindo essa parte aqui, ó, que a gente faz nos bonecos, pro pescoço, entendeu? Então, você vai diminuindo você mesmo, riscando. Se você tem dificuldade de riscar, o que que você pode fazer? Você vai casear, no meu caso, como eu faço caseado, né? Então, eu vou explicar assim pra vocês. Você vai casear o cor de pele, por um exemplo. A franja vem até aqui, do boneco, antes da orelha, né? Então, mais ou menos um pouquinho da orelhinha pra baixo, você caseia tudo. Então, você começa aqui, termina aqui, entendeu? Casei aqui. Aí você cola o cabelo em cima e cola a parte de trás e caseia a parte do cabelo. Dessa forma você não vai pegar a parte do cabelo atrás aqui do pescoço. Não sei se vocês estão conseguindo entender porque eu tô fazendo em mim, mas eu acredito que quem já faça boneco entenda o que eu tô falando. Então, da cabecinha, ok? Você vai casear dessas formas que eu te falei. Vamos passar mais pra baixo, vamos para os bracinhos. A maioria dos bonecos vem com aquela manguinha que na hora que a gente vai costurar a mão, a gente cola a manguinha e cola a manguinha no bracinho e já caseia tudo junto, só trocando a cor da linha. O que eu faço? Eu até uso o molde daquela manga, porém, assim, é porque eu já tenho um tempo, né? Então, pra mim, eu odeio ficar cortando molde, então eu já modifico isso tudo na máquina. Então, eu risco a parte da manga. Na hora que eu vou costurar, eu costuro fora do risco. Pouca coisa, não precisa de muito. Eu costuro um pouquinho assim fora do risco pra fora, não pra dentro, porque se você costurar pra dentro do risco, você vai diminuir a sua manga. E eu quero aumentar a minha manga. Então, eu costuro pra fora, quando eu vejo que o molde da manga vem maior. Ou seja, antes de costurar, eu coloco os moldezinhos um em cima do outro, da manga e braço. Ah, não, ok, vi que precisa aumentar. Ah, não, aqui essa manga já veio maiorzinha mesmo, então eu deixo ali.
Mas se eu vi que eu vou precisar aumentar, senão não vai encaixar. E aí eu faço. E eu faço separado, manga e braço. Eu acho muito mais fácil fazer assim do que unir e costurar e aí virar. Não, é muito mais fácil, gente. Faço a manga e faço o braço. O braço eu faço no ponto reto, a manga eu faço no ponto reto também. Só a cabeça que eu costumo fazer caseado. Então o bracinho tá ok? Ah, mas e onde eu deixo a abertura? Ou eu preciso da ponta invisível? Não, gente. Você vai pegar seu bracinho, você vai fazer um piquezinho nele, na parte que vai colada no corpo, e a manga vai tampar. Então, tranquilo. Onde a manga tampa, vai estar a abertura lá e ninguém vai ver. Que aí depois você só encaixa a manga no braço. Isso depois de cheio. Vamos passar pro corpinho? O corpinho, a gente tem um problema da roupa, não é? A maioria dos bodies já vem com o tamanho exato do corpo. Justamente aquela mesma história do braço. Pra casear tudo junto. Eu faço a mesma coisa que eu fiz com a manga, eu faço com o body. Eu primeiro posiciono, não, vi que tá do mesmo tamanho. Tá com um tamanho um pouquinho maior. Se tá um pouquinho maior, costuro no risco. Se eu vi que a manga, perdão, o body. Se eu vi que o body tá do mesmo tamanho do corpo, eu costuro mais pra fora. Porque dessa forma vai dar pra encaixar. O body, eu costumo encaixar o body antes de fazer a costura. Ou seja, quando eu costuro o corpo, aonde eu deixo aberto pra encher? Nos pezinhos. Então, aí eu deixo o pezinho aberto, costurei o body, costurei o corpo. Virei o body, virei o corpo. Isso tudo ponto reto. Virei o body, virei o corpo. E aí eu vou fazer o quê? Encaixar o body no corpo e encher. Porque às vezes você enche muito a sua peça pra ficar linda. E fica, porque a gente tem que encher muito mesmo. Tem que ficar bonito mesmo. E aí na hora que a gente vai colocar o body, ele não entra. Por isso que o body precisa ser colocado antes de encher o corpinho. Já aconteceu algumas vezes de eu abrir um espaço atrás no corpo mesmo para virar a peça, quando a perna é muito fina. Então eu abro um espaço no corpo e viro a minha peça. E depois eu fecho esse espaço e continuo enchendo pelo corpo, visto o body, mesmo esquema. É só para virar a peça, porque se eu tiver com a perna muito fininha, eu medo de esgarçar o feltro. E aí nós vamos para os pezinhos, que todo mundo tem aquela dificuldade de como eu vou fazer esse bendito desse pé na máquina, pelo amor de Deus. Então, tem algumas opções. Os meus pezinhos, ultimamente eu tô usando um molde padrão, que é um molde que eu posso até deixar pra vocês aqui, é um molde da internet mesmo. O esquema dele, o problema não é já ter um molde, o esquema dele é acertar o tamanho do boneco pro tamanho do molde. É esse o lance. Mas na hora que você pegar a prática, eu não vou nem falar, usa esse X tamanho. Porque eu pego meu... O que eu costumo fazer? Uma dicasinha. Se você comprou uma apostila paga, e essa apostila paga tem uma sola, não tem uma sola? Gente, vai lá. Pelo menos deu certo até hoje. Pode ser que tenha alguma apostila que não vai dar certo. Vai lá, manda esse molde seu pro Word, ou se você quiser modificar para PDF, mas enfim, eu prefiro o Word. Eu coloco esse molde no Word e pela minha sola é o meu padrão do que eu vou imprimir. Por exemplo, pego a minha sola tem que ficar do mesmo tamanho que a sola do sapatinho novo, então do sapatinho que está no computador no Word. Na hora que ela tá do mesmo tamanho, eu mando brasa, imprimo. Aí tem todos os lancezinhos, assim, desse molde que eu uso. É um molde gratuito, igual eu falei pra vocês. Mas de só tá encaixando a perninha, se você não souber como fazer e quiser aprender muito, eu tenho o meu curso da Boneca Bela, que eu ensino a fazer esse sapatinho. A partir disso, você consegue fazer muitos outros sapatinhos. Mas também a Valkyria, do Feltro Live, ela tem no Instagram um destaque, onde ela ensina a fazer esse sapatinho. O meu da boneca já tá exatamente na medida da boneca, exatamente tudo encaixando. Mas se você é uma pessoa ligeira para pegar as coisas, eu vou deixar também o link aqui do ateliê da Valkyria, e aí vocês podem ir lá
e ver como que ela fez esse sapatinho. Ela explica direitinho, você só vai ter o lance do tamanho, mas acredito que com essa dica que eu dei da sola, você já consiga ter uma noção melhor ainda. Então eu tô usando esse outro sapatinho. E aí, eu vou até deixar uma foto aqui de como é a bonequinha pra vocês repararem no sapatinho. Então, e quando é botinha, Gabriela? O que é que eu faço quando é a bendita da botinha? Gente, botinha não dá pra costurar na máquina. E aí eu venho com outra técnica pra vocês, que é pra não costurar a mão. Que eu aprendi com a Issa, com a Amanda, do Ateliê Issa. Gente, ela cola. E eu fiz e deu certo. Eu vou colocar uma outra foto aqui. Estão vendo aqui? Isso aqui é um boneco do super-herói que eu fiz com a técnica da Amanda. Vocês estão achando que tá feio? Porque assim, eu não achei. Eu sinceramente não achei. Eu gostei bastante. É muito prático. Então, quando é botinha, eu faço desse jeito aqui. Do jeito que a Amanda ensinou. Lá nos stories da Amanda, nos destaques, também tem ela ensinando essa forma de fazer. Também vou deixar aqui, vou deixar tudo aqui na descrição. E aí nós temos um outro molde que eu usei ultimamente de sapato. Usei para fazer 2 pequenos príncipes. Esses aqui. Repara no sapato deles. Tá vendo que eles são gordinhos? Essa apostila é do Gui, do Ateliê Estrelinha. Eu usei ela para fazer os meus príncipes. Tá vendo que o sapato, eles são grandinhos? Eles não são aquele sapato de botinha que a sola é desse tamanhozinho, assim, que não dá pra costurar ali. E a quando é botinha, ela vem com a voltinha assim em cima, então é só a sola. Esse sapato, ele é inteiro assim. Ele tem a parte de cima, que costura atrás, e tem a sola, porém é diferente da botinha, que é pequena. Então, eu fiz caseado na máquina. Caseado. Isso, com o papelão, exatamente. Tem um papelão aí na sola e eu caseei na máquina. Obviamente, eu cortei o papelão menor. E aí, eu coloquei lá e, ó, mandei ver no caseadinho na máquina. E não fiz caseado com aquela pra cortar depois, com a rebarbazinha pra gente refilar depois, não. Fiz o caseado com as 2 partes cortadas. Vocês viram que é capaz de fazer formas diferentes? A gente só tem que pensar mais no processo de produção. Mas é super tranquilo, assim, na hora que você pega o jeito. Você pega essas meninas que costuram muito na máquina, gente, chega a ser automático. E eu não consigo ficar sem minha máquina. A Singer estragou, acho que foi semana passada. Pois no mesmo dia eu comprei a Brother, mas assim, a Brother é meu sonho de consumo. Eu tô aqui alisando ela. Eu sempre quis essa máquina. E já tô há muito tempo namorando. Só que aí eu só comprei depois que a outra estragou. E eu vou vir falar o que eu achei dessa e dessa. As diferenças. Mas meninas, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a abrir um pouquinho da cabeça, pensar em algumas possibilidades, fazer na máquina, porque adianta demais o nosso trabalho. Se você é muito iniciante ou não tem prática nenhuma, eu tenho o meu curso da Boneca Bela, onde eu ensino tudo assim, de uma boneca que eu consigo fazer, como eu faço a minha boneca, com a cabecinha caseada, corpo reto, os bracinhos, eu ensino isso. Como que eu fiz uma boneca na máquina? Porque há dúvida de muita gente, muita gente. E aí eu resolvi fazer essa bonequinha, desenvolver esse molde para desenvolver o curso para vocês. E, igual eu falei, espero que tenha ajudado bastante. Se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, que eu vou tentando, assim, quando eu conseguir periodicamente aparecer, pra mostrar coisas pra vocês, coisas novas. Se eu descobrir uma técnicazinha ali que dá pra compartilhar, eu venho aqui e apareço. E eu tenho também um Instagram que foi feito exatamente pra máquina, que o nome dele é Feito na Máquina, @feito na máquina. E quando eu tô fazendo as minhas peças, quando dá um tempo, que às vezes é muita correria, né? Eu apareço lá e faço, olha, essa aqui eu fiz assim, 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 ó, essa aqui eu fiz assim, 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 aqui eu caseei, entendeu? Eu vou mostrando lá. Mas é
é isso, a Gabizinha depois aparece mais pra falar de máquina, porque a máquina é meu amor. É uma coisa que eu tenho, assim, muito apreço e já são muitos anos costurando nela, então eu já peguei algumas manhas. Beijo, gente. Até mais.